Bom dia, gente linda. Minha cara ficou numa claridade, né? Mas também vim para um lugar bem bom. E aí, gente, como é que vocês estão? O tema de hoje é: o problema é teu. Já começa por aí, né? Hoje a gente vai falar de atendimento ao público, de atendimento ao cliente. É complicado quando a gente vai num local que a gente não é bem atendido, né? Eu tenho batido nessa mesma tecla várias semanas porque o atendimento ao cliente é muito ruim em muitas lojas. O cliente não tem culpa e o dono da loja não tem culpa, né? Até tem um pouquinho, né? Porque ele deveria estar cuidando, estar de olho no funcionário que ele contrata. Mas é complicado, é complicado. Bom, gente, a gente vê todos os dias. Bom dia, amiga. Bom dia, Adriana, sua linda. Seja bem-vinda, minha amada. Saudade de ti. Tô doida para ir de novo. Qualquer dia apareço aí para tomar um café. É longe, mas a gente vai. Pela companhia a gente vai. Bom dia, meu amor. Oi, Neivinha. Bom dia, querida. Bom dia, seja bem-vinda. Vai chegando aí que hoje o assunto é broca, hoje o assunto é bravo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante para quem trabalha com pessoas, né? Na verdade, assim, quem trabalha com pessoas não, todos nós trabalhamos com pessoas, né? Seja no escritório, seja online, todo mundo trabalha com pessoas e o atendimento tem que ser o melhor, né? Oi, Roseli, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, amada. E a gente sabe que para a gente trabalhar com pessoas, a gente não pode ser grosseiro, mal educado, né? Às vezes as pessoas chegam na loja e chegam de mau humor, elas têm problemas também. Mas daí tem pessoas que vai dizer, elas têm problemas, mas eu também tenho. Sim, mas quando tu sai de casa para trabalhar, quando tu passa do portão da tua casa para fora, o problema fica no portão, porque o problema é teu. É esse o tema, o problema é teu. Então, bom dia, Dona Eliane, bom dia, querida. E o problema é teu, o problema não é do cliente, o problema não é do teu patrão que te paga o salário no final do mês, o problema é teu. Então, se tu tem um problema, então quando tu sai de casa, tu tem que deixar o problema na tua casa. E vai trabalhar sem levar o problema para o teu trabalho. Tem muita gente procurando emprego, mas ela não quer trabalho, ela só quer um emprego, né? E isso é bem complicado, porque chega no final do mês, ela quer o salário dela. Mas chega lá no trabalho, ela faz o quê? Ela vai, ela fica lá plantada igual um poste, não atende direito, ou atende mal o cliente, né? E é esse cliente que é o nosso ganha-pão, é ele que traz o nosso dinheiro, é ele que traz o nosso salário. Então, todo vendedor depende do seu cliente. Todos nós somos vendedores. Uns vendem tempo, outros vendem serviço. Em todo trabalho, em toda loja, deveria ser feito uma vez por mês uma conversa entre patrão e empregado sobre isso. O patrão tem que ter o dinheiro no final do mês, mas se o funcionário não vender, se o atendente não atender bem o cliente, ele afugenta o cliente. E esse cliente vai te queimar para outros clientes, outros prováveis clientes, né? E isso vai detonar com a tua loja. E o patrão não tem culpa, né? De o atendente atender mal, a pessoa ali atender mal. Mas ela tem que cuidar para ficar monitorando isso, para ela não perder o cliente, porque chega no final do mês, é ela que tem que ter o dinheiro para pagar o funcionário. E se ela não tiver, a coisa fica feia. Isso que eu vou falar é pro patrão, é pro dono do comércio, é pro dono da loja. Eu tenho visto, assim, que em vários lugares que eu vou, eu vejo que dentro da loja tem um som ambiente, tem aquele sonzinho ali pro cliente escutar quando tá ali. Só que eu também vejo que tem muitas lojas que colocam hinos de igreja. Não importa se tu é cristão,
crente, um bandista, funkeiro, não sei o quê. Não importa. Isso é tu que é. É o teu gosto, é a tua escolha, não é a escolha do cliente. Então, isso é uma coisa que eu acho horrível colocar dentro da loja. Eu sou cristã, sou evangélica, sou cristã há muitos anos, há mais de 25 anos. Eu amo escutar as músicas da minha igreja, sabe? Eu amo os louvores, mas quando eu tinha minha loja, quando eu tinha minha empresa, eu não colocava música assim. Por quê? Porque dentro de uma loja, dentro de um comércio, vai várias pessoas, vai muita gente. E cada um tem a sua religião, cada um tem a sua escolha. A gente não tem que enfiar na goela do cliente a nossa escolha. Eu acho isso horrível. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser cuidada, tá? Porque a gente tem que cuidar disso, porque é importante respeitar as escolhas dos outros. É importante respeitar o que o teu cliente, a religião do teu cliente, a escolha do teu cliente. Quando ele vai na tua loja, ele vai para comprar, ele não vai para ouvir música, hino. Eu acho que até é legal, assim, quer colocar um sonzinho? Coloca sonzinho de floresta, som de pássaros. Ó, aqui eu tenho som de pássaros sem ter que botar som em lugar nenhum. Meus passarinhos cantam para mim. Pensa assim, tu é um evangélico, tá? Tu é um cristão evangélico lá. Aí tu vai numa loja onde o dono da loja, ele é da Umbanda. Ele tá lá colocando som da religião dele. Então não faz também o que tu não quer que faça. Tá? Procura colocar coisas que agradem a todo mundo. Sons de pássaros, som de floresta, som de águas, som relaxante, som... essas coisas. Bom, eu vou contar uma história para vocês e preste bem atenção nessa história, porque é uma história muito, muito importante. Essa história é de uma pessoa que eu conheço. E é a história que mostra que não importa o teu problema, o teu cliente não tem que te aguentar o teu problema quando ele for na tua loja. Bom, a história é a seguinte, presta bem atenção nessa história que é bem importante. Essa mulher, ela tinha o sonho de ter um menino, de ter um filho homem, né? E então ela resolveu se casar de novo e aí ela... como o atual marido dela não tinha filhos, ela resolveu engravidar e ter um filho dele. E Deus abençoou e ela teve um filho menino, né? Teve o menino que era o sonho da vida dela. Ela ia trabalhar, trabalhava com festas, trabalhava com eventos, trabalhava com coisas alegres, com aniversário de criança. O menino estava com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, por aí. O menino começou a entortar o pezinho e ele foi levado no médico e tal, e o médico falou que essa criança estava com uma doença degenerativa, gravíssima, e que ele não viveria mais de 5 meses. Inclusive ele mandou assistir um filme, que se vocês quiserem assistir, o nome do filme é O Óleo de Lorenzo. É um filme muito, muito triste, tá? O problema que a criança tinha era pior do que o Lorenzo do filme, tá? E esse filme, O Óleo de Lorenzo, é uma história real, tá? E então essa pessoa ficou apavorada, tal. Naquele momento que ela recebeu a notícia, ela ficou apavorada, tal. Então o médico falou assim para ela. Imagine o médico falando para uma pessoa, para uma mãe, um pai, falando assim: não perde teu tempo, não gasta teu dinheiro, porque ele não vai viver, ele vai morrer. Era o filho menino que ela sonhou tanto. Ela olhou para o médico e falou: tu não é Deus. E o médico falou assim: eu não sou Deus, mas Deus está mandando eu te dizer isso. Ela virou as costas e foi lutar pelo filho. E aí foi uma luta que uma hora dessa eu conto para vocês, mas não aqui, né? A criança foi piorando e foi definhando e foi entortando todas as mãozinhas, o corpo, e foi emagrecendo e foi definhando completamente. Perdeu as musculaturas, perdeu tudo, assim, teve que usar sonda e tal para se alimentar, e essa mãe, ela não dormia à noite, porque ela tinha que olhar o bebê, porque ela tinha medo que o bebê morresse sufocado com aquelas gotas que caíam durante a noite, e ela tinha medo. Então
Era um sofrimento assim absurdo, absurdo, absurdo. E no outro dia de manhã, essa mãe tinha que ir trabalhar num local onde ela ia ter que atender bem, ela ia ter que estar sempre bem para os clientes, né? Porque os clientes não tinham culpa desse problema dela. Então, o que ela fazia? Ela levantava, ela se arrumava e ela deixava o filho junto com o pai e com a menina que cuidava, com a babá que cuidava da criança, e ela ia para o trabalho, né? Ela ia para o trabalho. E ela tinha que respirar, durante o trajeto até a loja, ela tinha que respirar fundo e ela tinha que saber que na hora que ela abrisse a loja, ela teria que mudar aquele aspecto de tristeza, de sofrimento. Então, quando ela abria a loja, ela ela vestia uma couraça, uma casca, sei lá o que, e atendia os clientes. Os clientes eram atendidos com sorriso, os clientes eram atendidos muito bem, sempre muito bem. Ela nunca atendia o cliente de mau humor ou pensando no problema que ela tinha para resolver. E essa pessoa, ela, às vezes, Deus ele é tão maravilhoso que a gente às vezes não entende. Às vezes tu está passando por um problema, né? E um problema grave, e Deus usa alguém que está passando por um problema pior que o teu, ou parecido com o teu, para vir conversar contigo e tu ajudar essa pessoa. E na medida que tu vai conversando com essa pessoa, ajudando essa pessoa, Deus vai falando contigo. Tu vai falando para essa pessoa o que tu terias que ter ouvido. Então isso vai estar te ajudando a saber o que fazer com o problema que tu está passando. Isso já deve ter acontecido com vocês, porque também acontece com praticamente todo mundo. Tu está passando por um problema, alguém vem falar contigo e está com um problema pior que o teu. E aí tu tem que dar força para essa pessoa, força que tu não tem, tu tem que dar para essa pessoa. Na verdade, não é a força que tu não tem. É a força que tu tem e tu não sabe, não está sabendo usar. Então a gente acha que, quando a gente está passando por um problema, a gente acha assim coitado de mim, eu não sei como resolver e tal. Na verdade, tu sabe como resolver, só que tu não parou para analisar e escutar a voz de Deus dizendo para ti como resolver. Então essa pessoa ia trabalhar e atendia bem os clientes e tal, e praticamente todos os dias aparecia pessoas lá, e essas pessoas apareciam lá com problemas. E ela nunca contou o problema que ela estava passando. Ela sempre atendeu o cliente, ela sentava com o cliente, né? Colocava uma mesa no salão de festas e sentava com o cliente ali, e sentava e deixava o cliente falar. E o cliente contava a vida dele, desabafava, chorava, e ela ajudava, e ela aconselhava, e ela orava por esse cliente, e ela fazia de tudo um pouco. E aconteceu que passaram-se os 5 meses, né? Foram passando o tempo, e a criança foi definhando, e até que chegou uma hora que ela teve que tomar uma decisão, porque a criança trancou o dedo polegar dentro da palma da mão. Então, o dedo ficou trancado aqui, como os dedos ficaram presos, empurrava a unha para dentro da palma da mão. E então, começou a apodrecer a palma da mão da criança, das duas mãos. Então, o médico comentou, a gente vai ter que quebrar para poder liberar esse dedo. Quebrar os outros dedos para liberar esse dedo para abrir a mão. Porque a massagem que estavam fazendo, a fisioterapia não estava resolvendo. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, ela teve que ser contra o médico, ela teve que brigar com o médico, porque não aceitou fazer. Então ela foi para casa e ela começou a falar com Deus e pedir para Deus liberar os dedinhos, e foi liberado, porque Deus ele faz tudo que tu pede se tu souber pedir. Então liberou os dedinhos e ficou desse jeito, a mãozinha. E foi passando o tempo, e passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, e o menino continuava ali. E ela continuava atendendo
E todos os dias ela tinha que sair para trabalhar. E todos os dias ela preparava festas de alguém. E ela preparava com amor, ela preparava com carinho, ela preparava com vontade. Ela atendia com vontade, ela atendia com carinho as pessoas. Passou o tempo e aí chegou o dia, né? O dia que todos vamos chegar lá um dia, né? E aí chegou o dia em que Deus resolveu chamar o menino, né? E o que aconteceu? Quando ela estava trabalhando e daí ela estava preparando o casamento de uma amiga no salão de festas. Ela estava preparando a festa de casamento, a decoração de casamento, a festa do casamento da amiga. Decorou todo o casamento da amiga, decorou todo o salão de festas. Inclusive a amiga convidou para ser testemunha lá no cartório. Ela foi no cartório e ela falou para a funcionária dela assim: tu fica aqui cuidando da decoração, da festa, do casamento e de tudo, monitorando tudo, porque eu vou para casa, porque meu coração tá apertado, tal. Ela falou assim, né? Meu coração tá apertado e eu preciso ir para casa. Eu preciso ir ver meu filho. Foi para casa, chegou em casa, tinha visita, tal, que costumavam ir lá visitar a criança. Chegando em casa, ela pegou o bebê no colo e ela abraçou o bebê, abraçou. E quando ela estava abraçando e beijando, uma pessoa convidada falou assim para ela, falou assim: ô Mateus, que mãe chata, né? Só fica te beijando, né? Para de beijar esse menino, falou para a mãe do menino, né? E daí a mãe do menino falou para ele assim: né, filho? A mamãe te beija porque a mamãe te ama, tu sabe, né? Que a mamãe te ama muito, né? Ele virou a cabecinha e olhou pro rosto da mãe. Ele olhou para a mãe e ele parou. Ele ficou parado e então a mãe ficou falando para ele: para de fazer isso, porque vai doer teus olhinhos, tal. E ele parou, ele continuou parado. E ela fez de novo e daí ela percebeu que ali naquele momento o filho dela já não estava ali. Ela percebeu que naquele momento o menino se despediu dela e ele estava indo morar com Deus lá no céu. Eu contei essa história porque em todo o tempo ela nunca deixou de atender o cliente com carinho, com um sorriso no rosto, mesmo que dentro do coração ela estivesse morrendo. Ela nunca deixou de atender com amor, com carinho o cliente. Tá? Porque o sofrimento de perder um filho é um sofrimento que vê para sempre. É uma amputação. Perder o pai, perder o irmão, perder um parente, é dolorido, é sofrido, é muito triste. Mas perder um filho é uma amputação. É uma coisa que tu não recupera nunca mais. Tá? Infelizmente, perder um filho é uma coisa terrível, uma coisa que não deveria acontecer, deveria sempre os pais ir primeiro que os filhos, né? Então, infelizmente, essa história aconteceu comigo. Foi o meu filho, é a minha história e foi eu que passei por essa situação. Mas nunca eu deixei de atender o meu cliente com amor, com carinho. Eu tenho muitos clientes que são meus amigos, que continuaram amigos, que estão no meu WhatsApp, que estão ali comigo e que continuam meus amigos, tá? Então, assim, essa história aconteceu comigo, essa história é a história da minha vida, a história do meu filho e foi uma história terrível, tá? Porque muitas noites eu tive que varar a noite fazendo coisas para levar no dia seguinte de manhã cedo numa decoração. Teve uma noite que eu fiz uma decoração de fundo do mar, e eu precisava fazer 100 arranjos de mesa. 100 arranjos de mesa, tudo feito em 3D. Então eu fiz tudo esculpido em isopor. Eu fiz 100 peixes, 200 algas, 100 bases e 100 pedras, onde o peixe ficava ali, no fundo do mar. Eu sei que foi muita coisa, 400, 500 peças. E eu tive que virar a noite trabalhando para terminar.
tá? Então, para terminar isso, eu virei à noite e teve uma hora da madrugada, eu lembro que estava chovendo e eu estava chorando. Sabe quando tu tá derretendo, parece que o teu corpo está se desmanchando de tanto cansaço e tu não consegue mais respirar e o peito parece que aperta e tu não vai conseguindo respirar e tu não vai, parece que não consegue respirar, parece que só o que te resta é te jogar no chão e morrer ali. Mas tu não pode fazer isso, tu não pode se jogar no chão e morrer, tu não pode fazer isso, porque tu tem uma criança que depende de ti, porque tu tem filhos que dependem de ti, porque tu tem uma família que depende de ti. Tu não pode fazer isso, tu não tem esse direito. Então tu tem que aguentar firme. Então eu lembro que eu estava tão cansada que eu coloquei um copo com café e aí no outro lado tinha um copo grande, assim, com água suja, que eu lavava o pincel para pintar as peças. Eu tive que pintar todas essas peças, não só esculpir, tá? Pintar, colar e fazer tudo isso ali. E algumas até sequei com secador, porque não dava tempo se fosse deixar secar normalmente. E eu, nesse momento, eu estava praticamente assim derretendo, cansando, desmaiando de tão cansada que estava. Mas eu sabia que meu filho precisava de mim. E eu sabia que meu cliente precisava de mim. Ele dependia de mim para fazer aquela festa do filho dele. Então eu não podia deixar meu cliente na mão. E o que eu fiz? Eu continuei ali. E eu tomava o café e lavava o pincel lá. Chegou uma hora que o cansaço era tanto que eu já estava lavando o pincel no café e fui tomar e tomei a água suja. Então assim, foi aquele momento assim que eu vi que eu desabei, eu chorei muito. E naquele momento eu só pedia para Deus me dar força para eu continuar, dar força para eu não desabar, dar força para eu poder continuar e fazer a festa daquele cliente, né? Ficar bonita, fazer a festa do cliente e também cuidar do meu filho que precisava de mim. Meu filho foi com Deus, foi morar com Deus. No dia 26 de junho, ele faleceu, em 2009 isso. Gente, então é isso. Eu falo para vocês assim, ó, não deixa de jeito nenhum de atender bem teu cliente, sabe? Não deixa de jeito nenhum de fazer a tua parte bem feita. O teu trabalho tem que ser o melhor. Não importa se tu tá fazendo por um salário, por 2 salários, foi a tua escolha, tu escolheu estar ali trabalhando. Então, se tu escolheu trabalhar numa loja, se tu escolheu trabalhar num comércio, se tu escolheu trabalhar online, se tu escolheu trabalhar em qualquer lugar, faça bem feito, faz a tua parte. E se tu não tá satisfeito, se tu não quer fazer isso, se não quer atender bem, vai, pede demissão, vai embora, fala com teu patrão, conversa com teu patrão. Se tu não conversar com ele não vai saber que tu tá insatisfeito. E aí tu vai estar fazendo um trabalho mal feito sem ele ter culpa de nada. Entende? Então vai lá, conversa. A conversa é o caminho para resolver o problema. Tá? Conversar é o caminho. Então vai lá, faz isso. Tá? E na próxima semana a gente vai continuar a live quinta-feira às 9 da manhã. Tá? Porque é isso, Tati, tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Dai, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que, se eu escolhi trabalhar numa loja, se eu escolhi trabalhar num comércio, eu escolhi trabalhar com cliente, com público, eu tenho que atender bem, eu tenho que fazer o melhor, fazer com amor, porque se tu não faz com amor, Deus não te abençoa, nada na tua vida vai bem. Eu costumo dizer... Gente, eu costumo dizer que assim, ó, se tu não te ama primeiro, tu não tem como amar teu próximo. Se tu disser que ama teu próximo, se tu falar assim, eu amo o meu próximo, mas tu não te amar, gente, se tu disser isso, tu tá mentindo. Tu não ama teu próximo, porque se tu não tem amor por ti, tu não tem amor para dar para ninguém, tá? Então assim, não existe amor ao próximo se não tiver amor por nós mesmos, tá? Então, se ame primeiro, porque quando tu te ama, tu vai fazer as coisas tudo com carinho, tudo com amor. Aí, outro dia uma pessoa perguntou assim, mas tá sempre feliz? Eu disse, eu tô feliz sim, sempre feliz. Aí assim, acorda todo dia feliz? Eu acordo todo dia feliz. Eu não acordo todo dia disposta, mas eu acordo todo dia feliz. Claro que eu acordo. Só de acordar já é tudo, tá? Então assim, ó, seja grato a Deus, seja feliz primeiro, se ame primeiro, para depois amar teu próximo. E aí, quando for trabalhar em algum local,
Trata bem aquele cliente, porque é ele que leva o teu salário, é ele que bota o pão na tua mesa, tá certo? Então converse com o teu patrão, faça um bom dia, um bom trabalho, Deus te abençoe. Já passamos 2 minutos, gente, já passamos 2 minutos. Então assim, faz a tua parte, trabalha, vem para a próxima live na quinta-feira que vem, eu espero vocês, tá? Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Eu oro muito para Deus me dar sabedoria, inteligência para me poder... Inteligência Ele já me deu, né? Sabedoria, né? Para poder usar a inteligência que Ele me deu, tá? Então, assim, por favor, tá? Faça a tua parte. E volta para lá, tá certo? Eu espero vocês na semana que vem, tá? Eu amo conversar com vocês, eu prometo que vou cada dia melhorar um pouquinho, eu tô aprendendo, né? E eu quero aprender com vocês, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês, o dia de vocês, a família de vocês, que vocês sejam muito felizes, tá certo? Fique com Deus, eu agradeço pela companhia de vocês, tá certo? Beijo, 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 beijo.